Vou abrir aqui também. Beleza. Bora lá. E aqui. Bem, a gente está aqui com... Eu vou tirar a máscara, porque só tem eu aqui o notebook não vai permitir o Covid para mim de jeito nenhum. Então, primeiramente agradecer ao professor e meu excelentíssimo orientador de mestrado. É um prazer imenso sempre ouvi-lo, né? Uma satisfação aí poder contar com sua presença aqui no evento, trazendo aí aquilo que melhor você sabe nos presentear, que é a visão de futuro, né? De diversas áreas, no caso agora da área de saúde, né? E o professor, o Marcelo, ele é professor do César School, né? Como eu falei, ele também é meu orientador no mestrado, também é orientador de outros alunos, e atualmente também está como head de inovação na Stefanini Brasil. Eu queria dar a palavra agora para ele, complementar, falar um pouco do trabalho que ele desenvolve atualmente na Stefanini Brasil, e também, eventualmente, o que ainda lhe cabe com relação ao César School e, na sequência, nos apresentar aí o seu conteúdo. Professor, é com você. Muito obrigado. Eu vou fazer na ordem contrária. Vou começar falando da minha atuação no César como professor no mestrado profissional de design. Tá? Eu trabalho com as disciplinas de Design Futures, que é utilizar o pensamento de futuros e, a partir de design, criar alternativas e trabalhar com cenários mais disruptivos para inovação e transformação. Tá? Na Stefanini, eu aplico esse conhecimento que eu ensino. Né? Na Stefanini, eu sou head de inovação, e minha especialização na área de inovação é a de novas abordagens, estratégias e frameworks, que na prática é essa coisa de olhar para o futuro e estar sempre trazendo novas formas de gerar transformação e inovação para as organizações. Stefanini é uma organização foi reconhecida pela revista Época Negócios como a melhor da década em visão de futuro. Já trabalham de forma bem madura com isso, e eu estou à frente aí desse processo, tá? Agora na área de inovação. Tá? É um prazer estar aqui. O que eu estou trazendo para vocês é o Open Futures Healthcare, é uma construção de um ecossistema de inovação em saúde, tá? Um ecossistema aberto, então fica aí o convite para quem quiser fazer parte, entrar e conversar e dialogar conosco, tá? O Open Futures, ele é uma construção voltada aí para a gente olhar para o futuro de uma forma que a gente possa co-criar, ter aí o respaldo de outros olhares, tá? Não só o nosso, na hora de construir isso. Tá? Por que é tão importante a gente co-criar? Porque não tem como prever o futuro. O futuro não existe. Quando você cria o futuro sozinho, você está formando uma torre. Tá? E, na verdade, o mais interessante é avançar para o futuro em rede. Tá? Isso é um ponto bem importante para a gente. Então, segue aqui minha apresentação. Eu vou começar. Vocês estão conseguindo me ouvir, Marcos? Vou ver se é uma mensagem aqui que eu saí da videochamada. Acredito Oi. que sim. Tá tudo ok aí? Estão conseguindo me ouvir? Tranquilo. Tá bom. Estou conseguindo ouvir, a imagem também está numa boa. Pode seguir. Tá. Meu Windows falou aqui que eu saí da chamada, não sei porquê. Mas beleza, vou passar esse vídeo aqui. Talvez ele não tenha som, mas ele está legendado, então fiquem tranquilos, tá? É um vídeo de 1947, ou 74, desculpa, um vídeo de Arthur C. Clarke falando sobre o futuro aí da informática, tá?
Gosto bastante desse vídeo, que apesar de ser 1974, para que ele não tinha certeza de o que é que seria esse dispositivo, como ele seria, mas o sentimento de o que é que ele faria e o tipo de benefício ou o tipo de problema que estaria envolvido com ele também transparece aí. Então, eu gosto muito de dizer que o olhar para o futuro, ele não é sobre a gente saber o que é que vai vir depois do automóvel, né? Olhar para o futuro é a gente tentar antecipar e abordar e já resolver, antes que aconteça, o que é que vai vir como o próximo engarrafamento, por exemplo. Tá? Então, a lógica é muito mais propositiva de construção do que só de tentar acertar. Tá? O objetivo não é esse, é expandir a capacidade da gente imaginar o que vem lá para frente. Então, de onde é que vem isso? Tá? A história da gente, ela vem evoluindo, tá? Vem se cruzando, progredindo, todos esses movimentos e contramovimentos, e ao momento você tem paradigmas que se formam, né? Tivemos um período clássico de supremacia, conquista, progresso, né, expansão dos impérios, e depois veio a Revolução Industrial e trouxe a modernidade, onde a ideia era a gente trazer eficiência e progresso para tudo. Mas aí, por volta lá da queda do Muro de Berlim, começamos a chegar no momento onde a gente começou a entender que existiam olhares plurais para o mundo. Né? Começamos a abraçar o relativismo, a pluralidade, e foi o surgimento aí da individualidade como algo relevante, mais do que o projeto dos reis ou dos impérios. Né? E hoje a gente está entrando nessa fase que a gente chama de pós-normalidade, que é um momento em que tem tanta coisa conectada em rede acontecendo simultaneamente, que a gente começa a ter leituras contraditórias do mundo, e isso gera um conjunto de novas oportunidades, mas de desafios também. Então, a gente está saindo do mundo que a gente entendia a partir mais ou menos dos anos 70 para cá, como VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, para o mundo BANI, que é Brittle, Ambiguous, Non-Linear and Incomprehensible. É um mundo frágil, ambíguo, não linear e incompreensível. A gente está falando de um mundo em que as coisas, não é que as coisas elas são voláteis, né? Que elas mudam com pouco estímulo, elas quebram. Tá? Então, você pode quebrar o sistema financeiro com o tweet do Elon Musk, por exemplo. Tá? As coisas, não é que as coisas são incertas, elas são ambíguas, elas podem ser duas coisas ao mesmo tempo. Depende para quem você pergunta. E o fato de a coisa em si não ser mais o centro, mas a pessoa que está lidando com ela, muda bastante o jogo. A não linearidade também é outro ponto interessante. Você não tem mais um momento por onde começar. Os problemas eles não têm um começo, um meio e um fim. Às vezes acontecem em todas as formas possíveis ao mesmo tempo. E a incompreensibilidade, pegando aqui novamente o tweet do Elon Musk, gente, como é que um comentário de 145 caracteres numa rede social faz alguém ganhar ou perder milhões de dólares em 24 horas? Isso não fazia sentido, certo? Para mim, pelo menos, ainda é difícil aceitar. Tá? Então, como é que a gente se prepara para essas configurações novas, esses futuros? Tá? A primeira coisa é entender que as mudanças elas não acontecem do dia para a noite. A gente pega aí essas ondas de inovação e a gente busca o que é o início da próxima onda. Tá? A gente faz isso a partir da observação do que a gente chama de sinais fracos. Tá? Essa observação ela permite que a gente acelere algumas transformações ou tente postergar aí a ascensão de alguma coisa que é nefasta, e precisamos trabalhar para encontrar que outra coisa suba e assuma o paradigma. Tá? O exemplo que eu dou, por exemplo, é o Pix. Tá? O Banco do Brasil tem, o Banco Central tem lá dinheiro, old money, certo? Dinheiro físico, e aí você vinha com as moedas digitais, tentando ascender e se ganhar um espaço ali para seu lugar ao sol no mercado com todos os consumidores, e aí de repente o governo ele adiciona uma camada digital ao dinheiro físico, para que a gente tenha essa vontade de trocar dinheiro no meio digital resolvida sem precisar recorrer a outra moeda. Tá? Esse tipo de movimento às vezes parece um progresso, mas na verdade ele está dando uma longevidade maior para algo que estava começando a deixar de ser o paradigma. Então, esse tipo de observação faz com que a gente fique preparado e consiga aí trabalhar em cima das narrativas que estão sendo construídas e promover transformações que atendem aos nossos objetivos estratégicos, entendeu? Ou seja, olhar para o futuro não é mais uma questão só de aprender sobre o futuro para decidir melhor, que era a questão da segurança ontológica.
Olhar para o futuro é uma questão de eu me relacionar com o futuro. Eu não consigo olhar para essas narrativas que estão subindo e descendo e entender como é que eu faço para transformar algo ao meu favor se eu apenas sei a respeito. Eu preciso me relacionar com isso. E uma coisa que é interessante que acontece nesse ponto é a emergência do que a gente chama de segurança ética. A segurança ética é aquela questão de que o que a gente faz agora faz parte de uma daquelas ondas de transformação e vai continuar no futuro. A gente não pode resolver um problema agora só dilatando a onda da narrativa onde a gente está, porque isso vai tirar recurso de alguma coisa importante lá na frente. Tá? Então, essa questão de segurança ética é muito importante. Falando dessa questão de segurança ética, eu vou voltar para esse ponto. Então, como é que a gente se relaciona com o futuro? O primeiro passo é se conectar com os agentes que estão construindo esse futuro. Por isso que a gente foi criar o Open Futures. A gente precisava de uma comunidade de pessoas que, por causa da sua posição em organizações estratégicas, ou pelo seu alcance, ou pelo seu talento, ou apenas pelo seu entusiasmo, são pessoas que contribuem para modular o futuro. Então a gente tem que fazer com que elas se relacionem também com essa narrativa nova. Tá? O nosso ecossistema ele teve aí mais de 90 inscritos que participaram dos workshops que serviram para construir todos os conceitos que eu estou trazendo aqui hoje, tá? Não é nada que está saindo só da cabeça de Marcelo, pelo contrário, só estou traduzindo para vocês o que emergiu de uma rede de mais de 90 participantes, tá? Todos diretores, gestores, C-level, superintendentes, médicos, tá? Pessoas de hospitais, seguradoras, indústria farmacêutica, startups de saúde. Tá? Então, teve aí um pool super interessante de pessoas extremamente capacitadas para transformar o futuro, trazendo essas perspectivas. Tá? Eu sou apenas um mero participante desse processo. Tá? Privilegiado, porque eu tenho... fui eu que conduzi esse processo como todo, junto com o pessoal de inovação da Stefania, então eu estava numa posição de camarote, assistindo tudo emergindo ali, mas ainda assim um participante. Tá? Então, temos um manifesto, tá? Acreditamos que o segmento de healthcare está mudando. Antes, a saúde, que era focada no corpo, passou a envolver também o ambiente. Manter o ecossistema saudável, influenciar o bem-estar das pessoas e vice-versa. Para isso, os desafios que já são inúmeros, como legado e política versus ciência, tendem a crescer, fazendo com que a tecnologia, que sempre foi o propulsor de mudança, passasse a ser nossa maior aliada nesse movimento. Uma vez que a atual pandemia só acelerou nossa velocidade de resposta em relação a eles, para viver um futuro mais igualitário e com mais saúde, teremos que fazer a nossa parte. Escutar necessidades dos envolvidos na cadeia, fomentar debate sem perder a visão e a empatia, criar ecossistema de inovação em saúde, para que todos ganhem, pois no fim, estamos todos juntos nesse movimento. Esse texto ele foi co-criado, tá, com todos esses participantes que eu falei aí. Não são palavras só minhas, e isso é muito poderoso, gente. Então, qual foi o ponto de partida para o nosso estudo? A partir da identificação de pequenas bolhas de futuro no presente, os sinais fracos, observamos que tipo de transformação estava acontecendo e identificamos forças de mudança por trás. Pensa que são fenômenos que obrigam alguma coisa a acontecer de forma diferente. A primeira que eu vou trazer aqui para vocês é a sindemia. Marcelo, não é pandemia? Não, é sindemia. Sindemia é um termo que foi cunhado durante o surgimento do HIV, em que se entendeu que você tem fatores externos a questões médicas que criam condições perfeitas para que uma doença se perpetue. Tá? Então, no caso da situação nossa atual, temos aí um conjunto de elementos que fazem com que, mesmo a gente já tendo uma vacina, a pandemia não acabou. Tá? A gente já tem a vacina. Por que isso não acabou ainda? A gente tem os protocolos de segurança. Por que a pandemia não acabou ainda? Porque ela é uma sindemia. Então, a gente não vai conseguir resolver ela apenas com meios clínicos, tá? Esse é um ponto. Uma das forças que está contribuindo fortemente para que a pandemia se transforme em sindemia são as fake news. Temos toda uma configuração, uma infraestrutura de comunicação digital global, hiperágil, hiperacessível, tá? Super treinada em viciar as pessoas no seu uso, e pessoas com agendas nefastas se apropriaram desses meios de comunicação, se instalaram ali, a gente não consegue tirar. Tá? Então,
por mais que as redes sociais se empenhem em tentar vetar esse tipo de coisa, as fake news são um problema de longo prazo, vai ser difícil a gente resolver isso. Tá? Outra força de mudança tem a ver com digitalização e cibersegurança. A área de saúde está extremamente vulnerável a ataques cibernéticos e já tem prejuízos na ordem dos bilhões de dólares aí, e vidas sendo perdidas por ataques a hospitais, aparelhos médicos e sistemas de gestão aí da saúde como um todo. Então, privacidade dos usuários e coisas desse tipo são uma questão de extrema prioridade na saúde hoje. O médico hoje tem que entender minimamente de cibersegurança. Isso é um paradigma radicalmente novo. Tá? Outra coisa que nós observamos, tá, é que mesmo a gente não olhando para o meio ambiente, toda vez que a gente olhava para questões de saúde, a gente ia fazendo perguntas, aprofundando para enxergar de onde estava vindo o problema, a gente esbarrava em algum tema de saúde ou de meio ambiente. Tá? E aí identificamos, por exemplo, que a mudança climática acelerou a mudança das estações. Isso intensificou, por exemplo, a demanda por antialérgicos, né? A temporada do pólen aí mudou de momento no ano. O inverno está mais rigoroso, as pessoas estão ficando mais gripadas e por aí vai, tá? Então, as doenças elas estão vindo mais intensamente por mais tempo, no momentos em que a indústria não estava preparada para atender os medicamentos, tá? E isso é algo que veio para ficar, que vai continuar acontecendo. A gente está perdendo a capacidade de se programar em produção de medicamentos por causa dessa mudança climática. Tá? Outro ponto também que surgiu no nosso estudo, que chamou a atenção de todo mundo no sistema, é que o nosso uso de drogas recreativas e medicamentos, ao irmos ao banheiro, esse descarte, esses dejetos naturais, eles vão bater no oceano e os peixes estão sofrendo mutações ou mudanças de comportamento. E esse alimento ele está sendo ingerido pelas pessoas, esse peixe ele é ingerido pelas pessoas, e agora a gente tem um conjunto de doenças aí graves que estão sendo encontradas. Inclusive, microplásticos agora são encontrados em placentas humanas. Isso é uma coisa sem precedente. Tá? A gente também identificou que o Coronasônia nunca se falou tanto de saúde mental. A Coronasônia nada mais é do que o pico de automedicação e problemas como ansiedade e insônia que emergiram por causa do isolamento social. Tá? Várias pessoas que nunca tiveram problemas de sono na vida passaram a ter aí uma insônia crônica e a se automedicar, tá? E isso está gerando um problema de saúde pública de longo prazo. Quando os isolamentos sociais acabarem, essa bomba vai estourar, tá? O sistema de saúde. Então, Marcelo, essas são as coisas que estão causando mudança, tá? Lógico que tem muito mais, a gente nunca vai conseguir ver tudo, mas foram esses os pontos que chamaram mais a atenção do ecossistema, pontos que a gente pode tentar abordar. E o que é que esses motores de mudança provocaram como mudança? Bom, primeira coisa, o profissional de saúde mudou, ou pelo menos está mudando. A mudança ela nunca chega de forma uniforme para todo mundo ao mesmo tempo. Você já encontra alguns lugares onde já está diferente, mas sempre vai ter pessoas que chegam um pouco depois, ou que não mudam, tá? Porque o mundo hoje ele é complexo, certo? Ele é ambíguo. Mas, de uma forma geral, o médico está se tornando uma espécie de defensor do meio ambiente. Tá? Ele tem atuado bastante como uma espécie de coach de wellness. Tá? Ele está mais preocupado em ajudar você a ter um bem-estar do que simplesmente tratar o seu colesterol, por exemplo. Tá? Outro ponto também é que o médico está se tornando um profissional da gig economy, né? A uberização do médico. Ele está passando o dia sentado na frente do computador, atendendo chamada no aplicativo, e ele está tendo burnout. Tá? O médico também está sendo muito visto como uma entidade política, né? Ele tem uma capacidade de argumentação e influência, e isso tem sido explorado. Tá? O paciente também mudou. O paciente agora ele é longevo, ele vive mais. A Organização Mundial de Saúde reconheceu o envelhecimento como doença, né? O paciente está empoderado também, mas isso nem sempre é bom. A gente tem o doutor Google, né? E tem paciente também negacionista, né? Ele não vai aceitar o medicamento por uma questão puramente ideológica. Né? A definição que é saúde também está radicalmente diferente. Né? Saúde e bem-estar estão começando a se confundir. Tá? A adesão ao protocolo de saúde se tornou uma questão política identitária.
Saúde, principalmente saúde mental, é um serviço premium, não é para todo mundo, tá? A saúde mental realmente tem se tornado algo bem no centro das pautas. Vacinas estão se tornando documento, passaporte, né? E envelhecimento como doença. Tá? Como é que a gente chegou nesses achados? Eu tenho uma ferramenta chamada Triângulo de Futuros, tá? Uma metodologia desenvolvida pelo futurista Sohail Inayatullah, e é uma forma de enxergar a mudança e o futuro para entender o que é plausível, né? Para a gente não ir aí para direções totalmente fantasiosas, tá? Que não contribuem em nada com a realidade. Então, a gente olha para o que está acontecendo hoje no impulso do presente, quais são as inovações ou transformações ou demandas do agora que fazem que a gente siga com essa narrativa, né? O daqui para frente, né? O Covid, por exemplo, ele entra aqui. Tração do futuro são as visões do futuro que a gente sempre escuta aqui e ali, né? No futuro vamos curar tudo com uma única pílula, né? Por exemplo. São visões que nem sempre elas evoluíram com o tempo, mas elas estão ali, são discursos recorrentes que é difícil evitar. Por exemplo, no futuro teremos mais idosos. É muito difícil a gente falar sobre o futuro sem falar de um futuro com mais gente no mundo e com mais idosos. Tá? A outra coisa é o peso da história. Tá? São os legados, a infraestrutura. Você pode vir com a inovação mais radical que você quiser, mas aí de repente você vai falar, putz, mas eu falo do Brasil, um país onde pouquíssimas pessoas de fato têm saneamento básico de qualidade acessível. Então, tem coisa que não dá para fazer, não dá para você mudar do dia para a noite, tá? Por causa do legado. O exercício foi muito rico com o grupo, tem uma quantidade de insights que não caberia para a gente cobrir aqui no nosso tempo, mas fica aqui alguns exemplos. Por exemplo, enfrentar novas pandemias com inteligência artificial, graças à abordagem centrada no paciente. A gente consegue, utilizando IA captura de dados em massa, a gente consegue entender qual é o melhor caminho para evitar uma próxima pandemia. Isso é extremamente plausível. Outra coisa é recorrer à modificação e aumentação humana para nos ajudar a melhorar nosso uso de recursos energéticos. Não é uma visão tão absurda assim, tá? De repente, em vez de tentar fazer as pessoas pararem de comer carne para salvar o meio ambiente, e se a gente mudasse as pessoas geneticamente para que elas não gostassem mais de carne? Esse tipo de projeto levanta sustos e o alerta do risco da eugenia e coisas do tipo, mas em algum momento vai se encontrar um compromisso ético nisso e algumas pessoas talvez adotem esse tipo de medida. Tá? Diminuir a mortalidade causada por eventos climáticos extremos também vai se tornar uma prioridade. A gente vai ter cada vez mais refugiados climáticos, pessoas cuja região que elas habitam não vai ser mais habitável porque o clima ficou quente demais, ou alagou, ou frio demais, tá? Então, ou o solo não é mais próprio para cultivo, a pessoa tem que sair lá para comer alguma coisa em outro lugar. Então, como é que a gente diminui essa mortalidade aqui? Isso é um problema de larga escala para a saúde, tá? Quando a gente olha para o futuro, a gente tem reações sentimentais, né? Nossos afetos são balançados aí. Então, primeiro vem os alertas, né? Como é que a gente vai saber se a gente está indo para um futuro distópico, né, com todas essas promessas de tecnologia para ajudar, de novos recursos, novas terapias, certo, mas como é que a gente sabe que a gente está indo para um caminho em que as coisas podem dar errado? Primeira coisa é a partir do momento em que a gente começar a encontrar iniciativas voltadas para controle populacional, tá, na mão de grandes corporações ou de governos, de uma forma que o cidadão perca o protagonismo nos direitos reprodutivos. Isso assusta bastante a nossa comunidade. A questão da guerra por insumos e matéria-prima, cada vez mais vai ser difícil a gente ter certos elementos. Tá? IA controlando a humanidade também é um medo, né? Esses algoritmos, eles podem fazer a gente achar que uma coisa é nossa opinião, na verdade a gente só está seguindo o roteiro. E a vida fora da Terra também, seja nós sairmos da Terra e pararmos de cuidar do planeta, tá? Ou encontrando alguma coisa lá fora, são coisas que alertaram aí a nossa comunidade, tá? Como é que a gente sabe que a gente está indo para o tópico, que a gente está indo para um caminho mais positivo? A primeira coisa é iniciativas que utilizam inteligência artificial para curar doenças, começarem a aparecer com maior frequência. A educação de saúde ser associada à ecologia e diversidade, isso é um ponto importantíssimo, tá? A própria diversidade
no meio da desenvolvimento de tecnologia e na área de saúde como um todo. Tem aqui um ponto, a retorno à caverna tecnológica, a gente escolher melhor aí o que a gente está usando, em detrimento de uma qualidade, de um aspecto mais humano, e uma integração maior do sistema de saúde, tá? Isso é um ponto importante. Para entender como esses fenômenos podem se comportar no longo prazo, olhamos aqui para o que a gente chama de um cone de futuros. Tá? Em até 5 anos, a gente está observando a ascensão das health techs e da medicina assistida por inteligência artificial, mas temos também um risco, se não trabalharmos direito, a gente vai acabar com o monopólio da saúde e teremos mais pandemias. Né? Nos próximos 10 anos, a gente tem aí a chegada dos smartphones como um tricorder de Star Trek, para quem conhece, nossos dispositivos pessoais vão começar a olhar para a nossa saúde. Tá? Vamos ter aí um prontuário unificado, uma lógica de open health, que é o cidadão e as empresas poderem aí acessar os dados e propor alternativas de saúde, e diagnósticos por realidade virtual aumentada ou mista. Né? O que já está acontecendo agora, mas o medo é que ele se instale com mais intensidade, é a uberização dos profissionais de saúde, né? Você não tem mais toda uma valorização desse perfil. Você tem aí os hackers invadindo dispositivos de clínica, já está acontecendo agora, mas isso pode sim acelerar, né, e sair de controle. A gente tem o clima extremo, tá, que tá cada vez mais vai piorar nos próximos 10 anos, e a gente também tem que começar a observar que tipo de regulação a saúde tem que gerar para a inteligência artificial. Tá? Então, após 10 anos, né, a partir de 15, 20 anos, a gente pode começar a ver aí uma unificação global de centro de pesquisa, que é algo que hoje já tem pessoas tentando fazer, mas é muito difícil, porque as tradições e práticas são muito diferentes, mas é um caminho que está surgindo aí. 100% dos dados clínicos na blockchain, ou em alguma outra lógica de compartilhamento seguro de informações que pode surgir daqui para lá. Tá? E a questão da medicina fora da Terra também, o que é que a gente vai aprender com a exploração espacial de longo prazo e que tipo de técnicas novas e conhecimentos a gente vai trazer de lá de fora para retroalimentar a saúde aqui na Terra. Tá? Então, essas mudanças, elas se materializam de algumas formas que é interessante a gente conceitualizar um pouco elas, metaforizar um pouco elas, para nos dar um direcionamento mais seguro. Por exemplo, a experiência na saúde, antes ela era sobre tratamento, agora ela é sobre prevenção. A experiência na área da saúde ela era sobre doenças, e agora ela é sobre bem-estar. A experiência na saúde era uma experiência científica, agora ela é uma experiência ideológica. Saúde também, quando você pensava na experiência que a pessoa passava quando ela pensava em saúde, era algo generalista. Agora ela é hiperpersonalizada. Tá? O sistema de saúde, ele era um sistema extremamente técnico, administrativo. Agora ele é quase um movimento político. Pelo menos estão tentando fazer com que ele vire isso. O sistema de saúde ele era algo sobre validação. E agora ele é sobre influência. Certo? Você tinha uma validação dos pares na academia, por exemplo, e agora você tem a opinião de um TikToker. Por incrível que pareça, a gente está indo mais nessa direção do que na anterior. Isso é um problema que tem que ser abordado. Tá? Nem toda mudança é positiva, certo? Antes o sistema era centrado no médico, agora ele está se tornando centrado no paciente. Isso é bom, mas também traz alguns inconvenientes que a gente tem que antecipar aí. E era um sistema analógico, que está se tornando cada vez mais digital, também com seus desafios, tá, gente? Então, os processos de saúde, eles eram focados em protocolos hospitalares, e agora eles são protocolos ubíquos, eles estão em toda parte. Você, para entrar no restaurante, você passa por um protocolo clínico de higienização, de entrada e saída, e compartilhamento de espaço, de esterilização das mãos, tá? A triagem era feita por profissionais de saúde e cada vez mais ela tá sendo buscado que ela seja feita por inteligência artificial. Então, antes de você falar com o médico, aquelas coisas triviais, fáceis de resolver, elas vão ser sanadas de alguma forma através da interpretação de inteligência artificial sobre os seus sintomas. Tá? Descartes e resíduos como problemas técnicos de gestão hospitalar, certo? Isso era uma coisa que o processo da saúde, uma seringa, um membro amputado,
um resto de medicamento, isso antes era entendido como algo a ser incinerado, a ser tratado, não era um problema ambiental. Agora, cada vez mais, o meio ambiente está nos dando sinais de que a gente precisa abordar isso. O número de máscaras que está batendo no oceano, afetando a fauna marinha, o contágio dos peixes que a gente come com dejetos de medicamentos e drogas recreativas é muito alto. Então, esse tipo de problema, ele não estava no escopo da saúde antes, e talvez demore a entrar de fato no escopo da saúde. Tá? E a cultura da saúde também. O médico é quem detém o conhecimento, pelo menos antes era assim. Hoje a gente lida com o Dr. Google. O paciente ele chega extremamente empoderado, dá pitaco, discute, procura a segunda opinião. Isso é bom e é ruim. A cultura da saúde também, ela girava em torno do médico. Tá? Aquela cena de botar a mão e bisturi e ter alguém do lado para entregar isso. Agora ela gira em torno do paciente. Pelo menos ela está indo para essa direção. A medicina era sobre salvar vidas. Agora ela é sobre longevidade. Tá? Não adianta mais só salvar a pessoa, você tem que fazer com que ela viva mais. E por fim, na cultura da saúde, era algo muito focado no corpo humano. E agora é algo que está sendo voltado para o meio ambiente. Tá? Eu queria agradecer o tempo de vocês por essas provocações. Fica aí meus contatos para o convite, para vocês fazerem parte dessas discussões conosco, tá? Parte do nosso ecossistema. Muito obrigado pela atenção e espero ver vocês aí, tá, em algum momento em breve para colaborar e a gente construir o futuro da saúde juntos. Obrigado. Professor, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, Marcos. Então, reforçar mais uma vez o agradecimento aí a esse conteúdo, né? Sempre que a gente fala de design e de inovação, o tema futuro ele é recorrente, né? Me parece que tem uma conexão aí muito forte, design, inovação e futuro. É difícil imaginar essas duas termos, design e inovação, olhando para trás, né? Então é sempre bom a gente poder contar com minha mal educação, meu esquecimento, acabei que não consegui abrir a câmera para mim aqui. É sempre bom a gente conseguir ter uma visão de quem já está nesse universo, né? É como se o senhor não, que você é novo. Então é como se você vivesse, né, no presente, mas olhando para o futuro. A gente não tem essa vivência, essa realidade, esse dia a dia, mas ouvi-lo é sempre bom para a gente meio que, pelo menos, se preparar para o que é que pode vir. Né? Como você mesmo falou, não significa que a gente está dizendo como vai ser, mas como pode ser, né? Isso. Pelo que eu entendi. Né? O futuro, e inclusive fazendo a primeira vez que eu o ouvi foi numa palestra lá no César School, você junto com o Helder. A primeira coisa que você fez foi esclarecer o pessoal que você não é futurista, não é futurólogo, né? Isso. Confunde muito futurólogo com futurista, né? É isso aí. O termo técnico que eu uso quando eu falo com pessoas que são da área é consultor em foresight. Porque futurista, tudo bem, a gente entende, mas infelizmente é um termo que também foi usado por uma escola fascista italiana de arte, tá, durante a guerra. Então eu evito, quando eu sei que eu estou com pessoas da área também, eu evito essa nomenclatura. Mas para o público geral é melhor do que futurólogo, porque também tem algumas confusões, né, que causa aí. Marcos, agradeço bastante pelo espaço. Tá? Eu preciso passar para um próximo compromisso agora. Muito obrigado pelo espaço e espero ter contribuído aí com o evento, tá? E eu que agradeço e todo o pessoal que vai ter acesso aí a esse conteúdo. Mais uma vez, obrigado, professor. Sucesso, obrigado. Felicidade e saúde. Valeu. Agora terminou.